Olá, eu sou o professor Lobão, da cadeira de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Estamos mais uma vez aqui nesse encontro, essa grande parceria da editora Farias Brito com a editora Moderna. No encontro de hoje trataremos de tendências da cultura nos anos 50. Vamos tratar aqui do neodadaísmo, da pop art e do hiperrealismo. Bom, o neodadaísmo foi uma releitura do dadaísmo de Duchamp, ali no início do século XX. Esse movimento, esse grupo de trabalho, desejava promover essa releitura nas manifestações artísticas desenvolvidas nos anos de 1950. Na verdade, de uma maneira mais específica, foi uma corrente usada para definir o trabalho de alguns artistas americanos, europeus, japoneses, que tentavam retomar alguns aspectos conceituais que foram utilizados pelo movimento dadaísta, aproximando-se principalmente da obra de Marcel Duchamp. É importante lembrar que o dadaísmo foi a escola da anti-arte. Foi a arte que, produzida entre o período ali da Primeira Guerra, teve como grande objetivo promover uma arte anticonvencional, uma arte que pudesse contestar os valores defendidos pela guerra, visto que a guerra ela desumanizava, destruía os horizontes culturais da humanidade. Então foi uma forma de o artista daquele momento da história reagir. E nesse período dos anos de 1950, americanos, japoneses e europeus, eles recriaram essa lógica, mas aplicada evidentemente dentro de um novo contexto, um contexto de pós-guerra, um contexto de Guerra Fria, criar uma arte que pudesse retomar justamente esses valores que foram postos na arte dadaísta, principalmente na arte de Marcel Duchamp. É uma espécie de contrariar, uma arte que queria contrariar as formas mais correntes da produção artística, que era o caso da predominância até então das vanguardas abstracionistas. Então a gente vivia ali uma espécie de ditadura do abstracionismo, entre ali 1917 até 1950, havia uma espécie de grande domínio das artes abstratas, o expressionismo abstrato, o abstracionismo geométrico, o abstracionismo lírico, Então havia uma série de propostas de artes abstratas e de repente vem ali uma arte caracterizada por uma releitura daquilo que Marcel Duchamp fez, que é o chamado dadaísmo, criando uma espécie de neo-dadaísmo, questionando a própria noção de arte e de função social da arte, imprimindo um cunho interventivo, político, uma arte que trazia a reboque uma dimensão profundamente ideológica. Então, em síntese, o neodadaísmo foi uma nova forma de se compreender o dadaísmo aplicado a um novo contexto político, a um novo contexto social, que foi o período dos anos de 1950, estabelecendo uma grande oposição à arte abstrata, especialmente o expressionismo abstrato que estava em voga, principalmente nos Estados Unidos. Mas, evidentemente, que não há uma ruptura, uma oposição apenas ao expressionismo abstrato, mas toda aquela arte abstrata que dominava o território da produção cultural e que vinha dominando esse território desde a década ali de 20 e que se estende até a década de 50, até o surgimento do neodadaísmo, o surgimento da pop art e também do hiperrealismo. Bom, já a pop art foi um movimento inspirado na cultura de massa, refletindo de maneira muito criativa, corrosiva, os traços e contornos da sociedade de consumo. Isso se deu principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foram os dois países que realmente consolidaram essa arte caracterizada pela releitura, um tanto ácida, corrosiva, alimentando-se da cultura de massa, dos seus mitos, para produzir uma arte, de certa maneira, crítica a esses valores, principalmente estabelecidos pelo capitalismo. Bom, as raízes da pop art também estão fincadas no trabalho de Marcel Duchamp, que era o grande nome
do dadaísmo. Promoveu também uma oposição ao expressionismo abstrato. Nesse sentido, a pop art e o neodadaísmo dialogam, porque basicamente buscam a mesma fonte e basicamente vão propor uma oposição às artes abstratas que até então dominavam o cenário das artes no mundo. Então eles trazem de volta um conceito, inclusive a pop art, ela resgata um conceito que até então havia sumido do mapa da arte, né? Porque o abstracionismo havia abandonado esse conceito, que é o conceito de arte figurativa, né? Da representação, tendo em vista que a arte abstrata havia rompido com o quê? Havia rompido com a arte figurativa e naturalista. Bom, a pop art britânica, ela desenvolveu um certo deslumbramento pela cultura americana, mitificando essa cultura, né? Então eles vão, efetivamente, no momento de dificuldade, pós-guerra, a Inglaterra estava arrasada pela questão dos bombardeios, né? Mas cria-se ali uma exaltação da cultura americana que, contrariamente ao que acontecia na Inglaterra, estava em desenvolvimento, havia saído vitoriosa da Segunda Guerra, torna-se um grande centro da cultura do mundo, principalmente em Nova York. Então haverá essa exaltação, esse deslumbramento pelo estilo de vida americano. A obra que está aí, né, oferecida para a nossa apreciação, é uma obra de Richard Hamilton, e nessa obra você tem uma interpretação burlesca da sociedade de consumo por meio do recorte de quê? De revistas de fisiculturismo e até mesmo revistas pornográficas, criando ali um recorte daquilo que vem a ser a pop art, que vai se alimentar justamente desse universo das revistas, da sociedade de consumo, daquilo que está no ápice do consumismo dessa indústria, né, monitorada, né, dessa indústria massificada pelo capitalismo. Bom, nos Estados Unidos, os artistas eles trabalhavam de uma maneira isolada. Só depois de algumas exposições que ocorreram, é que esses artistas vão se reunir em torno desse material, né, publicitário, em torno da mídia, para construir realmente uma identidade mais coletiva da pop art. Então, não havia assim, um estilo que fosse comum a esses artistas, mas havia uma coisa que eles utilizavam, que é justamente os temas, né, a forma de se trabalhar, a simplificação do trabalho, o uso dos elementos, né, da cultura de consumo. Então tudo isso vai dar uma certa aproximação, embora eles trabalhassem de maneira, né, isolada. Um dos grandes nomes da pop art foi Andy Warhol, né, um dos mais importantes artistas que trabalhou muito em torno dos grandes mitos da indústria musical, da indústria cinematográfica, como o caso de Elvis Presley, Brigitte Bardot, Marlon Brando e, claro, a personagem, né, a figura mais apreciada e que sempre foi grande motivo para as obras de Warhol. Estamos falando de quem? De Marilyn Monroe, né, que foi trabalhada, pintada por ele diversas vezes. Uma das principais características da pop art era a crítica irônica que fazia a sociedade por meio de objetos de consumo. Temas da publicidade, quadrinhos, ilustrações, entre outros, eram constantemente utilizados para compor, né, o material de trabalho, né, as grandes obras desses artistas. E um artista que se valeu muito, né, dos quadrinhos, né, das revistas, foi Roy Lichtenstein, né, muito identificado com a pop art. Essa obra de Roy Lichtenstein valorizou bastante os clichês das histórias em quadrinhos como forma de arte, colocando-se dentro de um movimento que ali também, evidentemente, uma das grandes características da pop art, criticar a cultura de massa. Então foi uma arte baseada nesse princípio. É importante lembrar que a pop art também, ela se fundamentou na técnica do que a gente chama de arte serigráfica, pela reprodução das imagens. Por vezes encontramos quadros da pop art que a gente percebe que são figuras repetidas, embora com cores diferentes, mas são figuras repetidas. Essa é a técnica da série gráfica, né? Uma série de imagens gráficas, ou seja, repetidas. Então a serigrafia foi muito importante para o trabalho dos artistas da pop art. A utilização de cores, né,
intensas, fortes, brilhantes, justamente para dizer que tudo que é pop brilha, tudo que é pop, né, está ali visualmente identificado. Bom, outra linha de trabalho da arte nos anos de 1950 foi o hiperrealismo, que foi uma tendência artística que surgiu ali no final dos anos 60, sobretudo em Nova York. É a retomada do realismo, né? Só que não aquele realismo que a gente percebeu no século XIX, do Gustave Courbet, com a sua denúncia social, a partir da imagem dos trabalhadores, não é? Explorados pelo capitalismo, pela questão da divisão das classes sociais. Não esse tipo de realismo, mas um realismo mais voltado para a tradução do que era o século XX, né? Os tipos sociais americanos. Então é uma arte que, na verdade, propõe uma reflexão sobre a realidade e os tipos norte-americanos, né? São temas banais, reproduzidos para promover a reflexão, são recortes de fatos do cotidiano, né? Justamente para promover a reflexão dos tipos que caracterizam a população norte-americana. E um dos grandes nomes aí foi, sem dúvida, Duane Hanson, que reproduziu várias obras, várias imagens, criando esse cotidiano, essa identificação do tipo que é o norte-americano, para se propor uma reflexão sobre isso. Repito, né, tem uma proposta diferente daquele realismo que marcou a obra de Gustave Courbet no século XIX. É um realismo aplicado a um contexto mais, né, moderno, mais contemporâneo, em que se mostra, a partir de temas banais, uma realidade dos tipos para promover uma reflexão sobre o homem, sobre a sociedade norte-americana. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha aproveitado essas informações para que elas possam ajudar no desenvolvimento da sua formação. Espero você no próximo encontro. Fica aqui o meu abraço.